Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo este vídeo. Vou fazer uma leitura aqui dissertativa em Lucas 16:9. Deus e as riquezas. Eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça. Simplesmente quer dizer que os crentes devem aprender a ser fiéis com o dinheiro no que diz respeito a outros e à obra de Deus. O dinheiro é aqui chamado de riquezas da injustiça, simplesmente porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10, para que, quando estas vos faltarem, quando você morrer, vos recebam eles, os anjos, nos tabernáculos eternos, o céu. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Indica que se um crente for fiel com o dinheiro que Deus lhe dá, o mais provável é que será fiel com todos os outros aspectos do seu empenho cristão. E quem no mínimo é injusto, também é injusto no muito. Se o crente não permitir do Senhor tenha o primeiro lugar com respeito ao dinheiro, será injusto também nos assuntos espirituais. Pois, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, isso nos diz que o Senhor julga a fidelidade de um crente, pelo menos em parte, pelo modo como ele administra o dinheiro, ao qual nosso Senhor se refere como as riquezas da injustiça. Quem vos confiará as verdadeiras? Se você não consegue administrar o pouco, o dinheiro, então como pode administrar o muito, as riquezas espirituais? E se o alheio não fosses fiéis, ataca a nossa vida, a prática, leva na nossa vida a prática diária. Quem vos dará o que é vosso? Isso nos diz que o Senhor não abençoará ninguém que não cumpra as suas responsabilidades como deve. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podemos servir ao Senhor e a nós mesmos, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Na maior parte, Jesus falou com os fariseus. Aqui ele se dirige aos publicanos. Eles, assim como todo crente, devem ter muito cuidado quanto ao dinheiro, ou quanto a isso, com qualquer outra coisa que não seja do Senhor. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Coloca Deus e o dinheiro lado a lado, porque isso é o que as riquezas significam. Pelo menos nesse caso. Aqui Cristo não está rebaixando o dinheiro, e sim a maneira como consideramos ou administramos. Nem está em questão a quantia, mas sim a nossa fidelidade. E ouviam também todas essas coisas os fariseus. Suas declarações se aplicavam tanto aos fariseus quanto aos publicanos, que eram avarentos e zombavam dele. Israel chegara a acreditar que as riquezas se equiparava à piedade e a pobreza se equiparava à maldição de Deus. Então eles escarneciam de Cristo, na verdade riam dele. E disse-lhe: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Quer dizer que tentavam proceder de maneira e aparecer santos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Essa é uma frase poderosa. Deus conhece e pode ter certeza de que Ele conhece, porque o que entre os homens se tem por sublime, diante de Deus é abominação. As obras religiosas são muito estimadas entre os homens. Daí a adulação da freira católica chamada Madre Teresa. Se os homens tentam justificar-se com obras, em vez pela fé em Cristo e na cruz, Deus se refere a isso como abominação. Nós temos que ler as Sagradas Escrituras, como eu sempre digo. Ela vai nos revelar todas as coisas. Ela vai nos revelar aonde é que o nosso coração se encontra. Aqui Deus dá o exemplo do dinheiro. Mas não é somente dinheiro. É como o autor aqui descreve com as suas palavras.
é a adulação, a idolatria, o desejo de ir para o culto, não por causa de Jesus e por causa da salvação, mas por causa de quem vai pregar, sabendo que aquela pessoa é muito usada em profecias. Quem quer saber um pouco sobre falsos profetas, está lá o vídeo anterior, é só assistir. Onde que em Ezequiel 13 lá Deus vem falar dos falsos profetas e da maldição que eram lançadas sobre a vida do povo, que já estava mal, e eles tiravam o seu sustento, ainda fazendo eles ficarem pior ainda. Mas que Deus abençoe a todos, porque não é o meu falar que vai mudar a vida de ninguém, mas sim as Sagradas Escrituras através do Verbo Jesus Cristo e do agir do Espírito Santo na vida de cada um. Forte abraço.